Meus irmãos, graça e paz a todos. Canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos jovens, que está, o título geral da lição é o cuidado de Deus com o seu corpo, ou com o corpo de Cristo. Cuidar de Deus com o corpo de Cristo. As lições estão baseadas na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, as lições que temos para os nossos dias. E nós, nessa oportunidade, estaremos trabalhando a lição de número 10, ok? Lição de número 10. Muito bem. O título da lição é: O seu corpo é membro de Cristo. O seu corpo é membro de Cristo. E é isso que vamos trabalhar nessa oportunidade, a temática da nossa lição. Primeiro eu quero cuidar um pouco da exegese do texto, não é? Que Paulo vai trabalhar no capítulo de número 6, versículo 12 até o versículo 20, não é? Capítulo 6, deixa eu pregar a Bíblia aqui. Ele vai trabalhar essa proposta aí, baseado no capítulo de número 6, versículo 12 a 20. E está escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a aniquilação, para a prostituição. Não é? O corpo não é para a prostituição, é o que está escrito. Senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Agora Deus, Deus que também ressuscitou, o Senhor nos ressuscitará perto pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Eis a pergunta de Paulo. Não é? Sempre Paulo trabalhando na questão das respostas retóricas, ou seja, com a resposta ele faz sempre uma pergunta. Né? Mas aqui ele já faz uma interrogação devido à gravidade dos fatos que ali estava acontecendo. Aí ele responde: por certo não. Ou não sabeis que o que se ajuntar com meretriz fazem o corpo com ela? Fazem um corpo com ela, porque serão disso dois uma carne só? Não é? Então Paulo diz que quem se ajunta com meretriz também vai ser prostituto, porque ele vai se ajuntar com ela e tornar-se uma carne só. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então fugir da prostituição, de todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não são de vós mesmo, porque foste comprada por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, nos vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus, tá certo? Muito bem. Dentro dessa proposta, nós temos aí o cuidado de Deus para com a igreja. E a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é: a liberdade em Cristo não pode ser confundida com a libertinagem. O segundo tópico diz: o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Não é? E o terceiro tópico é: a imoralidade, uma tentação na vida do crente. A imoralidade, uma tentação na vida do crente. E essa revista ela é bem propícia para os jovens, porque os jovens sofrem desse tipo de problema. Não só os jovens, né, mas o jovem com um pouco mais de frequência, um pouco mais de abrangência, né? E Paulo ele vai dar conselho aos jovens, né? Então Paulo vai trazer para esses jovens situações como cuidado, né? Tem que ter cuidado. E ele alerta duramente, né? Do capítulo 1 até o capítulo 5, Paulo tratou de problemas, né?
no contexto geral. E agora ele foca com respeito à prostituição, porque era uma coisa que acontecia de forma avassaladora nos dias em Corinto, naqueles dias, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver duas premissas interessantes aqui. Duas premissas interessantes na lição. A primeira premissa, vamos ver que Paulo vai trabalhar em 1 Coríntios 12, capítulo 6, versículo 12 e 13, ele vai falar sobre a perversidade dos coríntios, né? Então, a primeira premissa, dentro dela, ele vai dizer que elas eram todas as coisas me são lícitas. Então, eles pregavam essa frase e acabava deturpando constantemente essa questão, né? Então, na cidade de Corinto, defendia-se uma liberdade total, irrestrita. Isso é chamado de libertinagem, né? Entra até no campo do hedonismo, né? Ou seja, da vida sem lei. O hedonismo quer dizer vida sem lei, né? Então, eles estavam aí conformados com a liberdade, em libertinagem e tal. Mas Paulo não coloca aí, Paulo então vai colocar uma adversativa muito dura, quando ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E tem Bíblia que vai dizer por nenhuma delas. O versículo 13 diz assim, o manjar são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tudo, tanto um quanto os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, Paulo vai trazer essa proposta. O Aloysio, ele vai fazer afirmações muito objetivas, quando diz que o ladrão fica com alguma coisa que não lhe pertence, e pela qual ele terá que pagar um dia, né? Então, o sexo dentro do casamento, ele é uma bênção, né? Ele é bênção de Deus, são garantias de segurança, né? E dividendos, visto que o casamento ele é compartilhado, né? Eu falando aqui da primeira causa que eles trabalharam, que era todas as coisas me são lícitas, a segunda premissa é que o alimento é para o estômago, mas assim como o sexo é para o corpo. Então, a máxima da igreja de Corinto era para incentivar a imoralidade. Essa máxima não vai funcionar, não funciona e jamais funcionará dentro do cristianismo sacrossanto. Isso não vai acontecer, não pode acontecer, não deve acontecer, não é para acontecer. Então, Paulo vai dizer que essa máxima está errada. Aí ele vai usar a metáfora do estômago, não é? Quando no versículo 13 ele vai dizer os manjares são para o ventre, ou seja, estômago. Assim como o estômago, não é assim, essa máxima está errada, né? Aí diz, se o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo, então pode fazer tudo que não tem problema nenhum. E não era bem assim. Então Paulo vai ensinar que os alimentos não são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles, ou seja, tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Então Paulo vai tirar toda essa adversativa que tinha essa anomalia exegética, essa anomalia de interpretação que os coríntios tinham. Em segundo lugar, nós vamos observar as premissas verdadeiras que desafiam a santidade do sexo, no capítulo 12 até o capítulo 20, na sua totalidade. Então, nós temos aqui duas verdades interessantes para ser destacadas. A primeira verdade é o compromisso da Trindade com o nosso corpo, não é? Quem habita no nosso corpo é Deus, por meio do seu Espírito, não é? E Jesus habita em nós, não é? Então, dentro dessa premissa, Paulo vai ressachando de forma muito clara o versículo 14 da leitura. Ele vai dizer assim, porque, ora, Deus também ressuscitou, o Senhor nos ressuscitará pelo seu poder, ou seja, Ele vai levantar, Ele vai agir, Ele vai adentrar no seu coração, Ele vai transformar a tua vida, é isso que Ele está dizendo. Mas, para isso precisamos ter o foco em Cristo. A segunda verdade dentro desse texto também é que Paulo vai destacar aqui o elevado propósito divino, o elevado propósito de Deus com o corpo.
Existe um comentário chamado David Prior, no nosso português seria David Prior. Ele vai falar, primeiro, o propósito do corpo do Senhor. Ele vai dizer que os fatos, o corpo tem... o número da mulher que o senhor tá? Que os fatos são preciosos, os fatos são específicos, né? Então, dentro desse conceito, o propósito do corpo no Senhor, Paulo vai afirmar que o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, assim como o Senhor é para o corpo. Então, o próprio Deus, ele tem lhe dado aí, tem nos dado um corpo e que é para você possa viver para Jesus. Ou seja, como é que você usa o seu corpo para viver para Jesus? Glorificando a Cristo por meio do seu corpo, livrando-se das impurezas, fugindo das aparências e das impurezas que permeia esse século, esse mundo, esse cosmo, né? E nós vamos observar que, em uma observação que Paulo vai falar no capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer que a ressurreição do corpo no Senhor. Então, para os coríntios, Deus não dava nenhuma importância ao corpo. O corpo era apenas uma prisão da alma. Veja só, para os coríntios. Mas Paulo vai dizer, no entanto, Deus valorizará o corpo, Deus criou o corpo e o ressuscitará. Entendeu? Então, Deus sempre teve ligação com o corpo do homem, não tenha dúvida a respeito. E na nossa lição, o primeiro subtópico vai dizer assim, tudo que se faz, que se deseja, não é liberdade, mas escravidão. Então, tudo que eles estavam querendo fazer não era liberdade, era ser escravo. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Então, alguns crentes lá de Corinto acreditavam erroneamente que para fazer tudo o que bem desejava, em nome da liberdade em Cristo. Hoje, nos nossos dias, tem gente querendo viver assim de forma livre. Livre em Cristo é uma coisa. Agora, livre, preso em pecado, a Bíblia diz que não é liberdade, é prisão. Ok? Então, espero que os jovens estejam entendendo a premissa do Senhor nosso Deus. Eu espero que os jovens estejam entendendo tudo isso. Ok? Paulo vai dizer também que a interação do corpo com o Senhor, no versículo 15 até o versículo 17, então vai dizer que o nosso corpo é membro de Cristo. Você não pode unir como membro de Cristo a uma meretriz. É isso que Paulo está dizendo. Só em pensar nisso é uma blasfêmia. Então, o seu corpo é membro do corpo de Cristo. Não é? É membro de Cristo. E não pode se entregar à pureza, à impureza e à prostituição. Não é? Foi isso que Paulo estava dizendo. Então, isso é blasfêmia. Nosso corpo são os membros de Cristo. Né? E não podemos unir o corpo de Cristo à impureza. Outra situação que Paulo aponta é que nós somos a habitação do Senhor. Nós somos habitados pelo Senhor. No versículo 19, está escrito assim, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isso templo aqui é a habitação. Então, nós somos a habitação de Deus, a habitação no Senhor. Ok? Um outro ponto para fechar esse argumento, nós vamos ver que a redenção do corpo pelo Senhor, no versículo de número 20. Então, você é de Deus por duas razões. Você é de Deus porque Deus criou você e você é de Deus. Pronto. Porque Deus comprou você de volta. Então, o que estava sendo dominado pelo pecado, agora Deus comprou por meio do sangue de Cristo. Então, você é de Deus porque Deus te criou e você é de Deus porque Deus te comprou novamente. O que estava perdido, Ele recuperou, Ele comprou, trouxe você de volta que estava jogado. Uma outra interpretação, no terceiro lugar, é que os dois imperativos de Deus em relação ao nosso corpo, Paulo vai trabalhar e vai aplicar dois conselhos para a igreja. Primeiro, a igreja é um negativo e outro positivo. Então, o negativo é fugir da impureza e do mal, das impurezas, né? Fugir das impurezas. O verbo aqui está no presente, né? Um presente contínuo, conforme está no nosso português, né? Então, Paulo vai trabalhar a proposta dizendo que livre é quem está em Cristo. Por isso que esse conselho, ele diz que temos que fugir da impureza. O verbo está no presente, conforme eu já disse. Então, um ato lá em Coríntios, eles precisavam fugir sempre da impureza.
fazei vosso hábito fugir, ou seja, tem que deixar de praticar, tem que deixar de fazer, são hábitos ruins. Então, o conselho de Paulo não queria que ser fonte, né? Ser fonte, ou ser forte, no caso. Não, ele estava recomendando que reconhecesse a fragilidade. Não é? Você não cai em pecado se você reconhecer a sua fragilidade. Agora, se você não reconhecer isso, você acha que é forte, sendo fraco. É isso que Paulo está trabalhando dentro do texto, não é? Então, tem muita gente que pensa que porque acha que é galã, que é isso, que é aquilo, nada, você está sendo fraco, está sendo fragilizado, você está fazendo tudo errado, não é? Porque o seu corpo, quem fez, quem deu, foi o Senhor. Então, é para o Senhor também que você deve fazer tudo para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Então, não brinque com a situação, fuja, né, dessa situação. Então, nós vamos observar, Paulo vai usar verbos fugir, e está no presente contínuo, ou seja, um ato contínuo, fugir hoje, fugir amanhã, fugir daqui a um mês, fugir daqui a um ano, e assim sucessivamente. Há pouco eu estava conversando com um companheiro, um pastor, amigo meu, a quem devo mandar a saudação de paz, o pastor Evandro, Evandro Freitas, e eu estava falando com ele sobre essa questão de casamentos e etc. e tal, e foi uma boa reflexão, aprendemos um com o outro, né? E para os jovens, Paulo recomenda, não só para os jovens, mas como a lição é para os jovens, Paulo recomenda, ele usa o verbo fugir, e o fugir aqui está num contínuo, presente contínuo, ou seja, foge hoje, foge amanhã, foge depois de amanhã, foge um mês, foge daqui a um ano. Então, Paulo dizia, continue fugindo, né? Continue fugindo, né? Quando ouvimos falar de José, que é a mulher de Potifar, disse, deita-te comigo. Porém, José fugiu da sedução da sua patroa, né? E ele estava dizendo constantemente, não posso, não quero e não devo. 3 nãos, não posso, não quero e não devo. Então precisamos ter cuidado com o que Deus nos entregou para que possamos usar de maneira sábia e inteligente para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado de forma constante. Bendito és o Senhor para sempre. O conselho primitivo de Paulo agora diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpos, vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o Espírito Santo nos foi dado com um propósito específico de glorificar a Deus, né? Um propósito específico de glorificar a Deus. O Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificar a Jesus, para glorificar ao Senhor. Filipenses, capítulo número 1, versículo 20 e 21. Né? Então, glorificamos a Deus no nosso corpo quando usamos aí em santidade e em pureza. Então, aí, quando estamos fazendo isso, estamos glorificando ao Senhor nosso Deus, né? E no terceiro subtópico da nossa lição, o oposto de estar com Cristo, na carta de Romanos aos Romanos, o apóstolo ele vai apresentar uma expressão de caráter oposto, o oposto de estar em Cristo, ou seja, estar em Adão. O oposto de estar em Cristo é estar em Adão. Então, nós temos que existem 2 personagens nessa narrativa paulina, né, onde ele vai falar, se tiver o oposto de estar em Cristo, estar em Adão. Então, devemos estar em oposto a Adão, mas estar em Cristo, ok? Não sei se você me entendeu, mas na revista aqui está exposta um pensamento interessante relacionado a isso. Então, alguns cristãos lá de Coríntios, em nome da liberdade, em nome de estar, essa liberdade equivocada de estar em Cristo, na realidade ele estava em Adão, o velho homem, não é? Então é isso que Paulo vai trabalhar dentro dessa propositura textual aqui em Coríntios, não é? Em 1 Coríntios, capítulo número 6, é um texto interessante, muito abrangente, que vai nos trazer aí informações importantíssimas para o nosso elevo espiritual.
bendito seja o Cordeiro. Então, aos Coríntios, Paulo vai afirmar da mesma forma que, como em Adão todos os homens morreram, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Então, em Cristo todos os homens morreram, mas em Adão todos os homens morreram e em Cristo todos foram vivificados. Então, dentro dessa proposta bíblica, podemos observar que a demanda que Cristo nos trouxe foi de uma forma que ia remodelar a vida humana, trazer para a vida humana um novo significado, um novo viver, uma nova expectativa, uma nova roupagem. Tudo se fez novo. Então, andar oposto a Cristo é andar, está em Adão. Estar em Adão é estar em pecado. Estar em Cristo é estar oposto a Adão. É o que está escrito na nossa lição. Espero que os jovens estejam entendendo a proposta bíblica. Com certeza, assim fazendo, viveremos melhor, teremos melhores argumentos para apresentar para as pessoas novas conversas ou novos conversos, enfim, tá certo? Então, dentro dessa proposta nós vamos trabalhando aí dentro de uma razão lógica, uma razão óbvia que vai nos apontar aí para as verdades, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Espero que o poder de Deus esteja sobre a vossa vida, né? Nós vamos trabalhar dentro dessa proposta. O segundo tópico diz assim: o pecado no corpo afeta a alma e o espírito, não é? Então, o pecado no corpo, Paulo usa a expressão grega de sarx, né? Tem vídeo no canal Rascunho da IBD que você vai poder ter essa interação dentro desses termos, né? E assim sucessivamente. Então, geralmente é traduzida por carne, o sarx é traduzida por carnes, não é? Para designar aí a velha natureza do ser humano, do homem e tal, que pode impedi-lo de praticar o bem. Então, em Romanos capítulo 7, verso 5, nós vamos encontrar aí informações sobejas sobre isso, ok? O apóstolo Paulo vai estimular o crente a mortificar a carne e a ser servo da justiça de Deus para não pecar contra o Senhor. Quem é servo da justiça evita o pecado, ou seja, o pecado é o mesmo que hamartia. Você vai ver aí hamartia ou hamarta. Hamarta é o pecado propriamente dito e hamartia é a prática do pecado, ok? Então Deus manifesta a sua ira, ou seja, orge, contra o pecado, ou seja, toda impiedade humana, ela é suprimida pela manifestação da misericórdia, pela manifestação da graça, pela manifestação do amor de Deus que cobre o homem que confessa. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, corpo e alma e espírito, no segundo subtópico aqui, do segundo tópico, está escrito assim: as Escrituras consideram o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se vê a alma sem o corpo, e nem o corpo sem a alma, né? E nem o corpo sem essa parte espiritual. Então, por isso, a narrativa da criação do ser humano é vista de forma integral. Sim, de forma integral. Ok? Apesar de ser conhecedor da cultura greco-romana, né, Paulo ele vai trazer, expor a questão do ser humano dentro de trazendo recomendação e preservação no espírito, né, para que o homem ande no espírito, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 1 e 2. Ok? Outro ponto, o terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: o corpo como templo do Espírito Santo. Paulo vai advertir a respeito dos perigos, né, das relações sexuais e morais que adentram na igreja em relação à relação extraconjugal. O cristão profana o próprio corpo, trazendo essa proposta, essa prática, aliás, né? Nos versículos 13 e 15, Paulo vai narrar isso com mais clareza, né? Conforme já li aqui o texto anteriormente. Então, para preservar o corpo, que é o templo do Espírito Santo, o crente deve evitar a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é um problema, não é? E assim sucessivamente. Um problema de comunhão, afeta a visão cristã, afeta tudo,
afeta tudo literalmente. Então o apóstolo afirma que também o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o templo é um lugar aí de encontro com Deus, para uso exclusivo de adoração a Deus. Então se você quer ser um vaso de Deus, você deve ser templo do Espírito Santo e deixar que Deus trabalhe na sua vida. Deixar que Deus venha cuidar do seu ser, da sua vida, até a sua vida de oração, e assim sucessivamente você terá um novo viver em Cristo, uma nova roupagem. Deus muda tudo, troca tudo, né? Então a intenção de Paulo aqui é fazer com que as pessoas se identifiquem com a igreja, a parte do corpo de Cristo, né? Santifica-se oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo para o louvor e glória de Deus, né? O terceiro subtópico vai falar sobre a imoralidade. A imoralidade é uma tentação na vida do crente, né? O terceiro tópico fala sobre isso. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, dentro dessa proposta que nós temos que permear a nossa lição, tá certo? Paulo vai dizer que nós temos que resistir à tentação. Paulo vai trabalhar a proposta que resistir à tentação e a imoralidade pertence a Deus. Paulo também vai dizer que fomos comprados por bom preço. Diga não à tentação constantemente, porque quem nos comprou é santo, justo, poderoso e não aceita injustiça, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa nas nossas vidas e que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. Na nossa próxima aula estaremos estudando Paulo responde às questões a respeito do casamento. Deus abençoe, pastor Edivaldo Pereira, canal Rascunho da IBD, e você, ensinando para transformar vidas.